Olá, gente, tudo bem? Vamos dar início à nossa quinta aula de geometria plana. Hoje nós falaremos sobre quadriláteros. Quadriláteros são outra classe de polígonos. A gente já estudou triângulos. Não definimos polígonos de forma geral, mas futuramente nós formalizaremos essa noção. Depois dessas enfatizadas de triângulos e quadrados, que são muito práticas e presentes no nosso dia a dia. Tá? Então, considere 4 pontos no mesmo plano. E a gente pede que 3 não sejam colineares, tá? Para poder conseguir gerar um quadrilátero. Então, se os segmentos AB, BC, CD e DA se interceptam apenas nas extremidades, então a reunião desses 4 segmentos a gente chama de quadrilátero. Na prática, um quadrilátero é uma figura geométrica que pode ser dessas duas formas e pode ser de qualquer outra forma, sendo que a gente tem 4 lados, que a interseção seja apenas os extremos dos segmentos, tá, gente? Então, uma definição que a partir de agora vai ser sempre presente para a gente é a definição de convexidade. A gente diz que um quadrilátero é convexo, observe que a gente está falando de quadrilátero agora, mas essa definição pode ser estendida para qualquer polígono, para qualquer figura plana. A gente diz que essa figura, no caso quadrilátero agora, é convexo se para qualquer 2 pontos P que eu pegar no interior desse conjunto, o segmento PQ, que é o ligando os 2 pontos, está inteiramente contido no quadrilátero. Esse primeiro aqui, de ABCD, ele é convexo, qualquer 2 que você pegar, aleatório, quando você liga, o segmento está contido inteiramente na figura. Esse aqui não é o caso. Se você traçar 2 pontos aqui e ligar, eles não vão estar contidos inteiramente. Os próprios extremos aqui, GE, quando você liga, já não está inteiramente contido no interior do conjunto. Então, esse quadrilátero EFGH não é convexo. Tá? A gente consegue definir convexidade para qualquer figura geométrica. Por exemplo, ainda não falamos de um círculo, mas o círculo é quadrilátero. O círculo é convexo. Essa figura aqui, ela não é convexa, porque se você pegar aqui, ó, e ligar o segmento que não ligou, ela não vai estar contida inteiramente no intervalo. Então, essa noção de convexidade é uma coisa que vai nos acompanhar muito a partir de agora. Então, se a gente olhar para aquela figura 1 que eu fiz, dos 2 quadriláteros diferentes, a gente consegue ver que o primeiro é convexo e o segundo não é. Conseguimos perceber que o interior é a parte que está alaranjada. A ideia de interior aqui é a mesma ideia de interior de um triângulo, é a região rachurada em laranja. Os segmentos a gente chama de lados do quadrilátero. Os ângulos, a gente olha para os ângulos internos, tá, gente? É o BAD, o CBA e assim sucessivamente. E a gente observa que a soma dos ângulos internos sempre é 360, tá? Eu vou voltar na figura só para a gente ver por que a gente considera 360. Então, os ângulos internos são esses, ó, que eu estou desenhando, tá? Eles estão aqui dentro. Então, se você ligar um segmento CD, você divide os ângulos internos em o seu polígono em 2 triângulos. E os ângulos internos são nada mais, nada menos que a soma dos ângulos internos dos 2 triângulos. Então, cada triângulo mede 180, essa figura nova, que é o quadrilátero, mede 360, vai para esse também, ó, tá? São 2 triângulos e a soma dos ângulos internos é 360, tá? Então, a gente chama ACBD e HF e EG as diagonais do quadrilátero
todo quadrilátero tem duas diagonais, tá? As diagonais é intuitivo, eu acho que vocês já têm essa noção na cabeça de vocês. As diagonais são nada mais, nada menos do que esses segmentos aí que eu liguei. Nesse caso, a gente tem esse que está por fora. Quando o quadrilátero não é convexo, a diagonal não fica interna. Pode sair do quadrilátero. Mas a gente não vai trabalhar, na prática, com quadriláteros não convexos. Sempre a gente vai mexer com quadriláteros convexos. A partir de agora, nós vamos olhar para alguns quadriláteros que são importantes para a gente. Eles têm algumas propriedades bem características e, por isso, a gente vai trabalhar com eles de forma mais desmiuçada. O primeiro que a gente vai olhar é o trapézio. A gente chama um quadrilátero convexo. A gente diz que ele é um trapézio se, somente se, ele possui dois lados paralelos. Aqui, ele só pode conter dois. Se ele tiver dois paralelos, dois pares paralelos, ele não vai ser trapézio. A gente vai considerar um trapézio, um quadrilátero que possui dois lados paralelos. E esses lados paralelos que eles vão ter, a gente vai chamar de base do trapézio. Eu vou fazer uma figura que a gente vai entender melhor, tá? Então, esse trapézio, além dele ter essa definição, ele ainda tem três tipos de trapézio, que são definidos a partir dos lados que não são paralelos. Para a gente entender, eu vou fazer uma figura, tá? Temos o trapézio isósceles, que é o trapézio que os lados que não são paralelos são congruentes, e o trapézio escaleno. O trapézio escaleno é o trapézio que nenhum dos lados é congruente, tá? E se um dos lados for perpendicular aos dois paralelos, a gente diz que esse trapézio é retângulo. Observe que o trapézio retângulo ele é escaleno. Eu vou mostrar a figura, que com a figura a gente entende melhor, tá? Então, o trapézio é esta figura que tem dois lados paralelos. Observe que os lados paralelos aqui, ó, na primeira, é CD e AB, são paralelos. Na segunda, GH e EF. E na terceira, IKJL, são paralelos. O primeiro é isósceles, porque os lados que não são paralelos são congruentes. O segundo é escaleno, porque todos os lados aí são diferentes. O terceiro também é escaleno, todos os lados são diferentes, só que ele é um escaleno retângulo. Por quê? Porque um dos lados não paralelos, ele faz ângulo de 90 graus com os lados paralelos, tá? Então, é retângulo que a gente chama, tem gente que chama birretângulo. E essa notação aí, essa denotação aí fica a critério do leitor. Eu não gosto de usar esse nome birretângulo, eu só uso retângulo, tá? Mas não tem problema nenhum, caso queiram usar. Então, a partir de agora, nós vamos mostrar algumas propriedades do trapézio para vocês entenderem por que a gente estuda ele. Porque ele tem bastante boas propriedades. Então, em um trapézio qualquer, tá? Em um trapézio qualquer de base ABCD, os ângulos opostos, eles medem sempre 180, tá? Como é a figura? Perdão, não são os ângulos opostos, são os ângulos do mesmo lado, tá? Eles medem sempre 180. Tá? Então, como é que a gente mostra isso? Observe que se você prolongar essa reta aqui, ó, que é uma transversal a duas paralelas, esse ângulo D, ele vem para cá, tá? Aqui também é o ângulo D, ó. Então, A e D, eles são suplementares. Da mesma forma, aqui, se você prolongasse essa reta, esse ângulo aqui em C, ele pode ser carregado para cá. Por quê? Porque são duas retas paralelas. E esse BC está sendo transversal a RS. Então, por isso, o que é que a gente tem? Que os ângulos que estão do mesmo lado, relativo à base do trapézio, eles são suplementares, ou seja, sua soma dá 180. Tá? Os ângulos
de cada base de um trapézio isósceles são congruentes, tá? Então, vamos olhar para a figura. Quem são os ângulos do trapézio? O que é um trapézio isósceles? É o trapézio que tem dois lados que não são paralelos congruentes, tá? Então, tá lá B em cima, é paralelo a CD que está embaixo. Então, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos passar perpendicular, passando por A, perpendicular a CD. Com isso, o que é que a gente faz? A gente encontra aquela projeção que eu falei na aula passada. Então, vamos projetar tanto A quanto B. Quando a gente projeta, a gente gera esse segmento A', que é perpendicular aos dois lados, tanto ao AB lá em cima, e você pode desenhar aqui, ó, do 90, caso queira, quanto ao CD embaixo. Eu vou desenhar, eu desenhei o ângulo só embaixo porque era o que mais me interessava, tá? Então, olha, vamos olhar para esses triângulos. Nós temos duas retas paralelas. Então, esse segmento aqui, que eu estou botando dois tracinhos, ele tem que ser igual a esse. Por quê? Porque ambos medem a distância das retas paralelas. Eu já disse para vocês que retas paralelas têm uma distância. E nós temos também um ângulo de 90 graus aqui em comum. E temos esse lado aqui, que por hipótese, o trapézio é isósceles. Então, esses dois triângulos, eles têm um ângulo, um lado e um lado congruentes, respectivamente, tá? Nessa ordem. O ângulo 90, o lado que tem dois tracinhos e o lado que tem um tracinho. Ou então, você pode olhar para o critério especial, né? Que é o caso para triângulo retângulos, cateto, hipotenusa, né? Então, como é que fica? Esses dois triângulos são congruentes. Se eles são congruentes, esse lado aqui tem que ser igual a esse, e esse lado aqui tem que ser igual a esse, tá? No livro texto, a gente tem a demonstração escrita, como está aqui, tá? Mas como eu já falei, eu não vou reler. Outra proposição interessante de trapézio é que as diagonais de um trapézio isósceles são congruentes. Então, se você tem um trapézio isósceles, vamos olhar para a figura. Essas diagonais aí, elas são congruentes, tá? Elas são congruentes. Como é que a gente mostra isso? Se o trapézio, como o trapézio é isósceles, vamos olhar primeiro para o lado... vamos olhar primeiro para o triângulo ABC, tá? Não, vamos olhar para o triângulo ACD primeiro, tá? ACD. O triângulo ACD, que eu vou fazer aqui o esboço aqui separado, e eu vou olhar para o CBD, perdão, e vou olhar para o CAB. CAB, tá? Então, esse rapazinho aqui, eu vou chamar de D, porque é uma diagonal, eu vou chamar de D1. E esse aqui eu vou chamar de D2, porque é outra diagonal. O que é que a gente sabe? A gente sabe que esse ângulo aqui tem que ser igual a esse, né? Por quê? Porque eles são um trapézio isósceles, tá? Esse lado aqui é CD, é o mesmo, tá? E o outro lado, por hipótese, BD, ó, ele já era igual a AC, tá? Então, o que é que a gente tem? A gente tem dois triângulos com critério de congruência lado, ângulo, lado. Ou seja, os dois triângulos que eu desenhei aqui de lado, que você pode observar ele na figura também, se você quiser, eles são congruentes. Ou seja, D1 tem que ser igual a D2. Tá?
Então, as diagonais são, de fato, iguais. Então, os trapézios, eles gozam dessas propriedades, tá? É lógico que tem exercícios que podem nos induzir a criar propriedades mais específicas, mas isso não é interessante para a gente no momento. Vamos definir agora outro ente que é quadrilátero também, que é o paralelogramo. O paralelogramo é um quadrilátero convexo. A gente diz que um quadrilátero convexo é um paralelogramo se ele possuir lados opostos paralelos. Então, o trapézio antes só tinha dois lados paralelos. Esse não. Os opostos são paralelos. Vamos olhar para uma figura. Então, o AB é paralelo ao CD e o AD ele é paralelo ao BC. Isso para que o quadrilátero seja paralelogramo, tá? Então, quadrilátero é um paralelogramo se os lados opostos são paralelos. Então, a gente já tem dois quadriláteros diferentes. Temos que começar a memorizar a diferença entre eles, tá? Trapézio, só dois lados são paralelos. Paralelogramo, não. Os lados opostos têm que ser paralelos. Então, em qualquer paralelogramo, os ângulos opostos são congruentes, tá? Então, como nos trapézios, os paralelogramos também têm propriedades interessantes e vocês vão ver que aqui são muito mais. Então, a gente quer mostrar, por exemplo, que esse ângulo e esse são iguais, tá? Então, o que é que a gente vai fazer, ó? Se a gente considerar, existem várias formas de fazer, eu vou fazer de uma e o livro texto que eu citei tá de outra, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Eu quero mostrar que esses dois são iguais. Então, eu vou esquecer que B está aqui, o ângulo D. Vamos sair desse ângulo D, tá? Esse segmento AD é uma transversal a duas paralelas. Então, esse ângulo D aqui é o mesmo que está aqui, ó. Tá? É o mesmo. Então, ele foi carregado para lá por ser conduzido por uma paralela. São ângulos correspondentes, como eu falei lá na aula de paralelismo. Esse ângulo aqui, que eu botei o tracinho em cima em A, ele pode ser conduzido para cá, ó. Se você considerar a reta AB como sendo uma transversal a duas retas paralelas. Por quê? Porque eles são correspondentes também, tá? Então, agora você pode fazer o seguinte, esse aqui também tem que ser igual a esse, porque ele é oposto pelo vértice. Então, o que foi que eu fiz? Eu acabei de mostrar que esse ângulo que estava aqui em D, que eu vou setar de vermelho, ele é o mesmo que esse, que é o mesmo que esse, que é o mesmo que esse. Então, o que foi que eu mostrei? Que ângulos opostos são congruentes, tá? Da mesma forma, eu conseguiria mostrar os outros. Ó. Eu vou apagar tudo e começar daqui. Esse ângulo está aqui. Ele é o mesmo desse. Por quê? Porque ele é conduzido por uma transversal a duas paralelas. Que é a mesma coisa desse, porque também é conduzido, ele é correspondente em outro par de paralelas, e é a mesma coisa desse, porque é oposto pelo vértice. Então, de fato, os ângulos opostos, eles são congruentes. Tem uma explicaçãozinha, mas eu acabei de falar para vocês. Todo quadrilátero convexo que tem ângulos opostos congruentes é um paralelogramo. Observe que agora a gente fez o caminho de volta. Primeiro, o que foi que a gente mostrou? Mostramos que se os lados opostos são congruentes, ou que se é um paralelogramo, os lados opostos são congruentes. Essa proposição está dizendo que é possível fazer a volta, ou seja, que se um quadrilátero tem os lados opostos congruentes, então ele é um paralelogramo, tá? A volta disso, eu não vou fazer, mas você encontra quase a prova no material e encontra nas referências. Mas como é que faz isso? Quando você desenha um quadrilátero, você chega um momento que os ângulos só seriam congruentes se as retas fossem paralelas. E aí você tem
você acaba mostrando que os lados opostos têm que ser paralelos. Ou seja, você mostra que é um paralelogramo. Uma proposição, que é outra propriedade, diz o seguinte: em um paralelogramo qualquer, lados opostos são congruentes. Tá? E como é que a gente mostra isso? Imagina que você tem um paralelogramo aí na sua desenhado para você. Tá aí o paralelogramo. O que é que a gente sabe? Nós sabemos que os ângulos opostos são congruentes. Então, esse ângulo aqui que tem dois tracinhos, ele é congruente ao outro que tem dois tracinhos. Por quê? Porque eles são opostos em um paralelogramo. Agora, vamos considerar essa diagonal DB, que está traçada aí, como ela é uma transversal a AB e CD, e a gente sabe que AB é paralelo a CD, então, os ângulos correspondentes são congruentes e os ângulos alternos internos também. Eu já falei em aulas anteriores o que eram ângulos alternos internos. Então, esse ângulo que está com um tracinho, eles são congruentes porque eles são alternos internos, tá? Considerando o BD uma transversal a duas retas paralelas, ou dois segmentos paralelos. Então, nós temos dois triângulos. Um que eu vou botar o 1 dentro e o outro que eu vou botar o número 2 dentro. São dois triângulos diferentes. O que eles têm em comum? A diagonal. A diagonal é lado dos dois. Então, olha só. A gente tem ângulo. A gente tem o critério lado, ângulo, ângulo aí. Lado, ângulo, ângulo. A diagonal e dois ângulos são congruentes, tá? Então, esses dois triângulos aí, 1 e 2, são congruentes. O que é que isso me diz? Que se eles são congruentes, esse lado aqui, ó, tem que ser igual a esse lado aqui. E esse lado aqui tem que ser igual a esse lado aqui. Então, a gente acaba de mostrar que os lados opostos são congruentes, tá? Outra proposição que vai nesse mesmo caminho é que todo quadrilátero que tem os lados opostos congruentes é um paralelogramo, tá? Para demonstrar isso, basta você traçar uma diagonal também. Quando você traça a diagonal, o que é que você tem agora? Você tem um critério lado, lado, lado. Por quê? Você tem os opostos congruentes, ou seja, o AD e o BC são congruentes, e o CD e o AB. E a diagonal é comum aos dois. Então, esse triângulo 1 e esse triângulo 2, eles são congruentes pelo critério lado, lado, lado. Tá? Se eles são congruentes, esse ângulo aqui é o mesmo desse aqui. Tá? Esse ângulo aqui é congruente a esse daqui. Botei 2. E esse daqui, eu botei 3, tem que ser congruente a esse aqui. Logo, o ângulo em B acaba sendo igual ao ângulo em D, porque é a soma de dois iguais. Ou seja, os ângulos opostos dessa figura são congruentes. Ora, mas se um quadrilátero tem ângulos opostos congruentes, então esse quadrilátero tem que ser um paralelogramo. Então, a gente guardou com isso duas formas de caracterizar paralelogramo. Primeiro, se os lados opostos são congruentes, ele tem que ser um paralelogramo. Ou, se os ângulos opostos são congruentes, ele também tem que ser um paralelogramo. E mais, qualquer quadrilátero que acontece isso, ele tem que ser um paralelogramo. Então, a gente tem as duas coisas. O paralelogramo tem os lados opostos e os ângulos opostos congruentes, e qualquer quadrilátero que satisfaz isso tem que ser um paralelogramo, tá? Outra propriedade do paralelogramo é que em qualquer paralelogramo as diagonais se interceptam nos pontos médios, tá? Então,
Também é uma questão de congruência de triângulo. Você traça as diagonais. Traçando as diagonais, esses ângulos que eu botei aí com 2 tracinhos e com um tracinho, com 2 tracinhos e com 3 tracinhos, perdão, eles são congruentes porque eles são correspondentes, tá? A diagonal, ela é uma transversal a retas paralelas. Então, eles têm que ser congruentes porque eles são alternos e internos, tá? E os lados opostos são congruentes. Então, se você olhar para esse triângulo que eu vou botar o 1 dentro e para esse que eu vou botar o 2 dentro, eles são congruentes. Pelo critério ângulo, lado, ângulo, tá? Então, se eles são congruentes, esse pedaço aqui, que é o que está colado no ângulo com um tracinho, tem que ser igual a esse, e esse aqui tem que ser igual a esse. Ora, se isso acontecer é porque M é ponto médio, tanto de uma diagonal quanto da outra. Tá? E mais, todo quadrilátero convexo que as diagonais se interceptam nos pontos médios é um paralelogramo. Tá? Essa demonstração é feita de forma puramente análoga, só muda o critério de congruência agora. Você desenha um quadrilátero, você não sabe que ele é paralelogramo ainda. Tá? Mas você sabe que as diagonais se interceptam ao meio, ou seja, esse aqui é igual a esse, e esse que tem 3 tracinhos também é igual a esse outro de cima que tem 3 tracinhos. Esse ângulo, ele é oposto pelo vértice ao outro, então eles são congruentes. Então você tem o triângulo 1 e o triângulo 2 aqui, congruentes. Tá? Por quê? Pelo critério lado, ângulo, lado, ângulo, lado. Logo, esse aqui, ó, que eu estou botando um traço bem grandão, vou botar 4, é congruente a esse. Se você olhar para o triângulo 3 e 4, pelo mesmo motivo, eles são congruentes, tá? Pelo mesmo critério, só muda que o ângulo aqui agora, eu vou botar em verde, ó. E aí, você tem outra congruência de triângulo que mostra que esse aqui também é igual a esse. Logo, os lados opostos são congruentes. E essa figura tem que ser um paralelogramo. Então, a gente tem muitas coisas. O paralelogramo tem muitas propriedades interessantes. Se os lados opostos são congruentes, os ângulos opostos são congruentes, as diagonais se interceptam ao meio. E mais, qualquer quadrilátero que satisfaz essas propriedades é um paralelogramo. Tá? É o que eu acabei de fazer, vale a volta. Todo quadrilátero que as diagonais... Todo quadrilátero que tem 2 lados paralelos e congruentes é um paralelogramo. Tá? Tudo que eu falei, ele acaba sendo nos 2 sentidos. Todas essas propriedades acabam sendo nos 2 sentidos. Não é difícil de entender, mas a gente tem que memorizar todas elas. Tá? No material está bem curto, bem didático. Eu acho que dá para vocês fixarem bem as propriedades. Outro quadrilátero que é bastante interessante, que a gente vai estudar, é o retângulo. A gente diz que um quadrilátero convexo é um retângulo se somente se possui os 4 ângulos congruentes, tá? Os 4 ângulos congruentes. A figura é essa. A gente sabe que os ângulos, que a soma dos ângulos é 360. Se os 4 são congruentes, é porque os 4 medem 90. Então, a figura é essa. Observe, gente, que os lados opostos são congruentes, tá? Observe isso. Que os lados opostos são congruentes. Então, se os lados opostos são congruentes, esse é congruente a esse é congruente a esse, a gente viu agora há pouco que qualquer quadrilátero que tem os lados opostos congruentes é um paralelogramo. Então, essa figura, o retângulo, também é um paralelogramo. Então, observe que o retângulo satisfaz todas as propriedades que o paralelogramo satisfaz. As diagonais se interceptam ao meio, os lados opostos são congruentes e os ângulos opostos são congruentes, tá? Então, além disso, a gente ainda consegue mostrar mais uma coisa. Eu acho que 2. Todo retângulo
tem as diagonais congruentes. E a gente mostra isso usando congruência de triângulo também. Eu fiz um triângulo, aí eu botei as diagonais de cores diferentes para a gente entender. A gente vai olhar para dois triângulos assim, ó, dois retângulos, um assim e outro assim, tá? Tá? Um da diagonal azul, que a hipotenusa fica azul, e o que a hipotenusa fica vermelho. E o critério é o critério lado angulado. Por quê? Porque esse lado aqui é igual a esse. Esse aqui é comum aos dois, né? E o ângulo é 90 graus. Então, é lado angulado. As diagonais, os dois triângulos são congruentes e as diagonais acabam tendo que ser iguais, tá? Vale a volta também. Todo paralelogramo que tem as diagonais congruentes é um retângulo, tá, gente? Então, eu vou deixar a demonstração como exercício. É outro critério de congruência. Você desenha, não é difícil, tá? Mas, além de todas as outras propriedades, o retângulo satisfaz apenas essas duas que os paralelogramos não satisfazem, tá? Então, o retângulo é uma figura que a gente conhece muito, né? A gente vê muito, todo azulejo de cerâmica, ou é quadrado ou é retângulo. Mas eu não falei o que é quadrado, mas é outra figura que também está na nossa cabeça, né? Quase toda mesa é retangular. É uma figura que está muito presente no nosso dia a dia. As propriedades são todas as de paralelogramo, mais essa, que as diagonais são congruentes. Então, outro quadrilátero que a gente conhece, que é um quadrilátero convexo também, é um losango. O losango é uma figura que possui os quatro lados congruentes. Observe que a definição parece um pouco com a definição de retângulo. No retângulo, os quatro ângulos eram congruentes. Aqui o losango é os lados que são congruentes, tá? A figura é essa, tá? A figura é essa. Então, observe que tem um resultado lá de paralelogramo que diz assim: se os lados opostos de um quadrilátero são congruentes, então esse quadrilátero ele é um paralelogramo. Ora, esse aqui é oposto a esse que é congruente. Esse outro aqui é oposto a esse, são congruentes. Ou seja, o losango é um paralelogramo. Então, além das propriedades que eu vou falar agora, o losango vai satisfazer todas as propriedades também dos paralelogramos. Então, a gente vai ter um monte de propriedade já prefixada dos paralelogramos e a gente vai conseguir elencar duas propriedades aqui. A primeira, todo losango tem diagonais perpendiculares, tá? Como é que a gente mostra isso? Tá aí o losango. O losango tem os quatro lados iguais, tá? Como o losango é um paralelogramo, as suas diagonais que eu desenhei aí, BD e AC, elas se dividem bem no ponto médio, certo? Logo, esse BM, que eu botei dois tracinhos, tem que ser igual a esse outro. E esse aqui, AM, tem que ser igual a MC. Eu vou apagar para não ficar carregado. Logo, o que é que eu tenho aí? Eu tenho 1, 2, 3, 4 triângulos. 4 triângulos. Todos iguais. Por quê? Porque eles, pelo critério lado, esses 4 triângulos, eles são congruentes. O que é que diz o resultado? O que é que a gente quer mostrar? Que todo losango tem as diagonais perpendiculares. Ora, eu consegui mostrar que esses 4 triângulos são congruentes. Se esses 4 triângulos são congruentes, esses ângulos aqui que eu estou riscando em marrom, ó, que são os do meio, os 4 são iguais. Ora, mas os 4 são 4 iguais que tem que dar 360 sua soma, ou seja, o x é 90, tá? Se o x é 90, é porque aqui de fato é perpendicular. Então, a demonstração é basicamente isso. Um resultado ao contrário vale. Todo paralelogramo
que tem as diagonais perpendiculares é um losango. Então, imagina que você tem um paralelogramo, ou seja, esse ladinho aqui é igual a esse. Esse aqui, eu vou botar uma bolinha, é igual a esse. Por quê? Porque os lados opostos do paralelogramo são congruentes. A gente sabe que como é um paralelogramo, as diagonais se interceptam nos pontos médios, tá? Então, a gente tem esses dois triângulos aqui. Esse que é congruente a esse, que também é congruente a esse, que também é congruente a esse. Eu vou apagar essa notação aqui, que ela não está ajudando. Tá? Por que esses 4 triângulos são congruentes? Por o critério lado, ângulo, lado. Ó. A hipótese diz que as diagonais são perpendiculares, ou seja, esses 4 ângulos são 90. E a gente sabe que, como é um paralelogramo, as diagonais se encontram na metade. Então, a gente tem 4 triângulos iguais aí, pelo critério lado, ângulo, lado. Se os 4 são iguais, então esse aqui tem que ser igual a esse. Vou botar uma bolinha em cada um. Tem que ser igual a esse, tem que ser igual a esse, tem que ser igual a esse. Porque são 4 triângulos retângulos congruentes, ou seja, suas hipotenusas são as 4 iguais. Tá? Então, se os 4 lados são iguais, é porque ele é um losango. O último dos quadriláteros que a gente vai estudar é o quadrado. Tá? O quadrado é a figura mais conhecida de todas, eu acho, dos quadriláteros. Quando a gente fala em quadrilátero, o primeiro que vem à nossa cabeça é o quadrado, que a gente aprende desde criança. É um quadrilátero convexo que possui os 4 ângulos e os 4 lados congruentes. Tá? Então, olha que maravilha. 4 ângulos, se tem os 4 ângulos, é um retângulo. Se tem os 4 lados, é um losango. Todo losango é um paralelogramo. Todo retângulo também é paralelogramo. Então, o quadrilátero, ele é um losango, ele é um retângulo e também, além de tudo, é um paralelogramo. Então, o quadrilátero, ele satisfaz todas essas propriedades que eu falei até agora, de paralelogramo, retângulo e de losango, e ele não tem nenhuma outra propriedade que não esteja elencada até agora, tá? Ele não tem nem nada exclusivo. Todas as propriedades ele já está carregando dos demais, tá? Então, o quadrado é uma figura muito legal, porque na prática a gente usa muito. A cerâmica daqui de casa é quadrada, quase tudo. O tabuleiro de xadrez são quadradinhos, quase tudo que você olha é um quadrado na área urbana, né? Na natureza não, na área urbana. Então, como consequência de tudo que a gente falou, nós vamos falar de 2 teoremas que são extremamente interessantes, que são os teoremas da base média, que eles vão nos ajudar muito. Vocês vão ver que futuramente, quando a gente estudar o teorema de Tales, esses teoremas vão acabar sendo uma mera consequência do teorema de Tales, mas vamos conseguir demonstrar eles agora sem usar o teorema de Tales. Tá? O que é que diz o teorema? Que se você tem um triângulo, primeiro a gente vai fazer para triângulo e depois para trapézio. Se você tem um triângulo e você liga os pontos médios de 2 lados, esse segmento que você ligou, ele é paralelo ao terceiro lado e mais, ele vale a metade do terceiro lado. Na prática, o que é que a gente está dizendo? Vamos olhar somente para um triângulo. Eu vou desenhar um triângulo aqui, perdão, porque esse aqui não está muito carregado a expressão aqui. Vamos desenhar um triângulo A, B, C, tá? Se você liga o ponto médio desse ao ponto médio do outro,
que é que o teorema diz? O teorema diz que esses dois lados aqui, que vou botar MN, diz que, vou apagar aqui, só que eu apaguei a situação, MN, A, B, C. O que é que diz o teorema? Diz que MN é paralelo a AB e mais que MN, a medida, é a metade da medida de AB, tá? Então, é um resultado muito forte. Como é que demonstra ele? A gente vai fazer o seguinte, é um pouco construtivo. Vamos fazer o seguinte, vamos prolongar essa reta que passa por AB, que eu vou chamar de reta R aqui, ó. Estou escrevendo aqui em cima. Prolonguei a reta, não tem problema. Até agora, zero problemas. Por C, eu vou passar a reta paralela à reta R. Tá? Lá no axioma das paralelas, a gente disse que, dado uma reta e um ponto fora dela, é possível passar uma única reta paralela a esta reta. Então, eu vou passar essa reta S aqui, ó. Eu estou terminando de prolongar. Ela é paralela a AB, a reta que passa por AB, e passa em C. Tá? Eu desenhei ela de propósito. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o segmento MN e prolongar ele até tocar essa reta S. Tá? Então, eu prolonguei, ela tocou a reta S aqui em D, nesse ponto D. Então, vamos guardar esse ponto D no coração, nos nossos corações. Tá? Marquei o ponto D na reta paralela, passando por C. O que é que a gente tem aqui? Nós temos um quadrilátero P, M, D, C. O que é que nós temos? O que é que esse quadrilátero tem de interessante? Esse lado BM é paralelo ao lado BC. Por quê? Porque eles são segmentos contidos em retas paralelas. Eles têm que ser paralelos. Só que a gente tem um resultado na paralelogramo que diz o seguinte, que lados, tá? Que lados, um quadrilátero que tem lados opostos, paralelos, eles são... Não, até agora não podemos usar isso, tá? Mas vamos guardar esse quadrilátero aqui. Vamos olhar agora para esses dois triângulos aqui, que eu vou botar o 1 e o 2 dentro. Olha, o que é que tem nesse triângulo? O que é que temos? O ângulo em A, ele é igual ao ângulo em C. Por quê? Porque AC é uma transversal às retas R e S. Então, eles são alternos internos. O ângulo N é congruente um ao outro aí, marcado, porque eles são opostos pelo vértice. Como N é ponto médio, então esse AN é igual a NC. Então, nós temos esses dois triângulos aí congruentes pelo critério ângulo, perdão. Então, esse ladinho aqui, ó, CD, tem que medir a mesma coisa que MA, tá? Eu vou botar um tracinho aqui nele, ó, no CD. Por quê? Porque ele tem que ser igual a MA pela congruência desses triângulos. Ora, então, o que é que eu tenho? Vamos voltar para o nosso quadrilátero. Então, esse lado aqui igual a esse. Então, o que é que eu tenho? Lados opostos, paralelos e congruentes. Isso só acontece num paralelogramo, tá? Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos, além disso, na congruência do triângulo, esse ladinho aqui, ó, que eu estou botando 3 tracinhos, DN é igualzinho a MN. Eu estou botando 3 tracinhos. Tá? Então, esse lado aqui, MD, perdão, como aqui é um paralelogramo, ele tem que ser igual ao lado BC. Logo, ó, o BC todo é igual a MD. Só que MD são dois pedaços iguais. MD é a mesma coisa que 2 vezes MN.
Juntando esse com esse, o que é que a gente tem? Que BC é igual a 2MN. Ou seja, que MN é um meio de BC. Então, de fato, nós temos que o segmento MN é a metade da base, e eles são paralelos por quê? Porque a gente construiu um quadrilátero que os lados opostos são congruentes. Ou seja, é um paralelogramo. Se é um paralelogramo, esses lados são paralelos, tá? No texto, eu fiz no livro, eu fiz um textinho explicando essa demonstração passo a passo, para vocês entenderem e poder reproduzir sozinho em casa, tá, gente? Aqui eu omiti por causa de tempo. Existe um teorema que vai na contramão desse, que diz o seguinte: se você tem um segmento paralelo a um dos lados do triângulo, um dos extremos está num lado, bem no ponto médio, e o outro extremo está no outro, do outro lado, então esse outro extremo é o ponto médio do terceiro lado. Então, é nada mais, nada menos que uma troca de hipóteses, mas continuam valendo o mesmo resultado, e a demonstração eu não vou fazer por tratar-se de forma análoga. Existe um teorema de base média também para trapézios, tá? Que carrega a mesma ideia, tá? Você tem dois trapézios, você tem um trapézio, perdão, tem os pontos médios MN do trapézio, tá? O que é que ele quer mostrar? Que MN é a metade da soma de DC com AB. Então, e mais que MN é paralelo a AB, que por sua vez também é paralelo a DC ou CD. Quer mostrar as duas coisas. Então, como é que a gente faz essa demonstração? Primeiro, você prolonga a reta que passa por AB. Prolonguei, tá aqui. Chamei de R. Agora você passa a reta que passa por DN e prolonga ela até topar com R. Até topar em R. Ela topa em R aqui no ponto E. Tá? Vou chamar de S, ela topa no ponto E. Então, agora nós vamos olhar para os triângulos. Para esses triângulos aqui que eu vou botar o 1 e o 2 dentro. Eles são congruentes pelo critério ângulo lado ângulo. O ângulo em C é alterno interno com o ângulo B, então são iguais. Esse lado aqui, esses dois pedaços, são iguais porque N é ponto médio de BC, tá? E o ângulo em N é oposto pelo vértice um ao outro. Então, nós temos dois triângulos congruentes. Ou seja, esse pedaço aqui de baixo, que eu vou botar 3 tracinhos, é igual ao que está aqui em cima. Tá? Então, agora o que é que nós vamos fazer? Além disso, nós vamos olhar, eu vou botar uma bolinha aqui nesse lado e uma bolinha nesse outro. Por quê? Porque eles são congruentes também. Eles são lados associados de dois triângulos que são congruentes. Então, como o triângulo 1 e 2 são congruentes, eu vou carregar essas duas coisas para mim. Que esses lados que tem a bolinha são congruentes e esses que tem os 3 tracinhos são congruentes. Então, agora nós vamos olhar para um triângulo bem maior, que é o triângulo ADE. Esse ADE. Vou desenhar ele aqui embaixo. ADE. E a gente tem o quê? Se você ligar MN, o que é que nós temos? Que esse pedaço é igual a esse aqui é igual a esse, e a gente pode usar o teorema da base média que a gente acabou de fazer. Esse MN é nada mais do que o segmento que liga os dois pontos médios. Então, esse MN, ele é paralelo ao AE, e mais, o MN é a metade do AE. Ora, mas quem é o AE? O AE é AB mais BE. Só que o BE é a mesma coisa que o DC. Tá? O AE é a mesma coisa que... O BE é a mesma coisa que o DC. Logo fica AB mais DC e acaba a nossa demonstração. Tá?
existe um resultado extremamente análogo que mostra que, como eu tratei nos triângulos, que se você tem um trapézio e tem um lado paralelo a uma das bases que toca o ponto médio de um dos lados que não é paralelo, então no terceiro lado, no quarto lado, perdão, ele também vai tocar bem no ponto médio. E a demonstração, por ser bem parecida, eu não vou fazer também, devido ao nosso tempo que é muito curto. Então a aula de hoje ela foi um pouco carregada, mas não tinha como dividir essa aula em duas, porque a gente precisa sempre de um resultado que já está voltando. Então, qualquer dúvida, estou à disposição e tenham um ótimo final de semana.